E você vai acompanhar conosco agora uma entrevista que o Gustavo D'Angelo fez com Antônio da Luz. Ele é economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e falou de como que o Brasil deve adotar algumas estratégias para se manter como o maior produtor de alimentos do mundo. Acompanhe. E agora eu tenho a honra de conversar com o Antônio da Luz, ele que é economista-chefe da Farsul. Antônio, prazer conversar com você, obrigado pela sua entrevista. Eu começo te perguntando quais são as perspectivas para a economia brasileira e para o agro, né? Esse setor que movimenta tanto a nossa economia, pensando a longo prazo, que na verdade esse é o tema da sua palestra. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Gustavo, que bom estar com você. Agora ao vivo, né, com o pessoal do canal do Boi, presencialmente, porque geralmente a gente passa por vídeo, né? Agora estamos aqui presencialmente, coisa boa. Está aqui no canal do Boi dessa forma. A minha palestra é uma palestra que provoca as pessoas que estão aqui, que são líderes de cooperativas de grãos, pessoas que, pela gestão delas e de suas diretorias, passam boa parte do PIB do agro, boa parte do PIB do Brasil. E nós estamos crescendo, o agro, ele é um Brasil que deu certo, não tenha dúvida, mas por onde é que nós estamos indo? Qual é a nossa rota? Nós estamos preocupados com o que neste caminho? Percebe que nós estamos crescendo e nós estamos indo, mas nós não temos uma estratégia. E o Brasil, ele atingiu um patamar de maior exportador líquido de alimentos do mundo. Ou seja, o Brasil é um país que mais contribui com a alimentação de terceiros países no mundo. Isso é poder. Isso é poder. Nós não temos um grande exército, uma grande marinha, uma grande aeronáutica que imponha medo nas pessoas do mundo todo. Nós não temos um hard power, mas nós temos um enorme, um soft power, que é alimentar a maior parte do mundo. E o mundo não vive mais sem o Brasil. E o que nós estamos fazendo? O que nós estamos reivindicando? Qual é a nossa pauta? Qual é a nossa agenda? Ou seja, entra governo, vai para o lado de cá, entra o outro, vai para o lado de cá, tá? E qual é a nossa estratégia? E a culpa é dos políticos? Será? Será que não é nossa, do setor, nós que temos que pautar os políticos? Será que nós não temos que ter uma visão de Estado que interesse ao agronegócio? O Brasil hoje senta numa das mesas mais importantes do planeta. O mundo não vive sem os Estados Unidos. O mundo não vive sem a Alemanha, não vive sem a Inglaterra, não vive sem a China, não vive sem o Brasil. O planeta não funciona sem esses países. Seja por causa da indústria, seja por causa da tecnologia, seja por causa da comida. Tá, nós estamos numa mesa seleta, mas nós sabemos usar os talheres? O que nós estamos fazendo? A gente está se comportando da maneira adequada, sentado nessa mesa? Nós estamos negociando e batendo na mesa quando precisa? Ou nós somos um país que simplesmente as coisas vão vindo e nós... Então, esse é o tema da minha palestra. É isso que eu quero discutir hoje à tarde com o pessoal das cooperativas. Pensando nisso tudo, então, quais são as estratégias, né? Se pudesse resumir aí, quais são as estratégias para o setor se desenvolver dentro desse cenário? Bom, o Brasil, ele primeiro precisa ocupar o espaço dele. E ao ocupar o espaço dele, a primeira coisa que ele vai ter que se preocupar é com segurança, com defesa. Vamos lá, vou dar um mero exemplo aqui. Todo mundo está vendo que Estados Unidos e China estão piorando as relações. Percebe que se o Brasil não fornecer comida para a China, não tem guerra? Mas e se a China mandar um porta-aviões para cá, a gente vai defender os nossos portos como? Com garrucha? Com botes? Com caiaques? Como é que nós vamos defender? Quem é que está pensando nisso? Nós somos um país que volta e meia é chamado para explicar sobre as questões ambientais. Quando é que a gente chega para cobrar que nós ampliamos a nossa área plantada em segunda safra e que nós salvamos milhões de hectares de florestas mundo afora porque passamos com a nossa tecnologia a produzir em 2 e até 3 safras? Quando é que a gente reivindica isso? Qual foi a COP que nós tratamos desse tema? Ou seja, a questão logística. O Brasil está colocando 100 milhões de toneladas no mercado um tempo cada vez mais curto. Nós levamos 500 anos para produzir 100 mil.
500 anos. Depois levamos 20, depois levamos 14, agora levou 8. Para dobrar nossa produção, a gente está dobrando ela em cada vez menos tempo. Estamos levando 13 anos para dobrar. Ou seja, daqui 13 anos a gente deve produzir mais de 600 milhões de toneladas. Quem está preocupado com a logística disso? Quem está se preocupando com a armazenagem? Nós vamos transportar 600 milhões de toneladas nas mesmas rodovias, ferrovias, hidrovias? Ou seja, tem muita coisa estratégica que nós temos que pensar, porque vai chegar uma hora que ter mercado não vai bastar, a gente não vai conseguir entregar. Isso é pensar estrategicamente, é pensar lá na frente, é olhar hoje, olhar para as tendências e ver, bom, a partir disso, o que eu tenho que fazer hoje para me evitar um problema daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, coisa que o agro faz muito pouco e hoje é uma oportunidade de se fazer. Antônio, e como que as cooperativas agropecuárias elas podem ajudar nesse cenário? Bom, primeira coisa, sem dúvida, é pelos dirigentes, né? Os dirigentes das cooperativas brasileiras são grandes lideranças do agro e são grandes lideranças empresariais brasileiras. Onde nós temos uma cooperativa, nós temos ali um presidente, uma diretoria que tem relevância na sua região, relevância no seu município, que é ouvida. E se nós olharmos o mapa disso no país, poxa, nós estamos falando de uma superfície enorme do nosso país, onde nós temos a oportunidade de ter essas lideranças influenciando no debate político e nos rumos do país. Então, eu não tenho dúvida que este é um grande debate para o setor cooperativo. Até porque boa parte dos problemas serão ou solucionados por eles ou vai estourar no colo deles. E pensando no nosso maior público, que são os pecuaristas, o setor de carne, como você analisa o atual cenário também e se é um setor que está inserido em tudo isso, né, na economia. Como você analisa e o que poderia ser feito para melhorar? As carnes, a carne de uma maneira geral, ela vive um boom. Agora imagina o seguinte cenário, hoje a China, que é o nosso grande comprador, ela, embora seja importador o suficiente para nos transformar no maior exportador de carne bovina do mundo, ela tem um consumo anual per capita baixo. Imagina se eles dobrarem, vai continuar baixo. Se eles triplicarem, vai continuar baixo. Mas imagina a demanda que vem para nós. Aí eu pergunto para o produtor rural, para o pecuarista que está nos acompanhando, nós vamos entregar como? Tem estrada para levar até o porto? Quanto custa levar esse animal para o frigorífico para o porto? Nós temos, nós temos rodovias, ferrovias, hidrovias para fazer isso? Nós temos espaços no porto pensando num possível aumento de demanda lá na frente? Nós não temos. E nós precisamos pensar isto, precisamos discutir isso, porque do contrário nós vamos ficar para trás. Se a gente não atender, alguém vai. Outro ponto importante são as soluções sustentáveis, as questões sustentáveis no nosso país, né? Isso contribui muito também para melhorar essas perspectivas, né? Não há dúvida. Não existe produção agropecuária sem meio ambiente. Nós produzimos no ambiente. Então, se nós não cuidarmos do meio ambiente, não tem produção. Mas se não tiver produção, não tem meio ambiente. Porque eu não conheço uma mãe que botou o filho para dormir com fome, preocupada com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, com eventos extremos. Evento extremo para ela é o filho não ter o que comer. Então, eu quero dizer com isso que segurança alimentar e defesa do meio ambiente andam juntas e não separadas. E pensar meio ambiente sem pensar segurança alimentar, para mim é conversa fiada. Não existe uma coisa sem a outra. Para encerrar, qual a mensagem que você passaria para o nosso público que está acompanhando aí sobre essas perspectivas, né, do que esperar do agronegócio e como que cada um pode fazer a sua parte, né, para contribuir para um cenário melhor? Eu acho que o produtor brasileiro, de uma maneira geral, tem que começar a pensar global. Quando a gente vai nos Estados Unidos e conversa com os produtores, fica muito claro o pensamento global deles. A quantidade de vezes que eles mesmos falam global, não sei, global. Porque eles pensam global. Eles sabem que eles estão produzindo ali naquela fazenda deles, mas aquilo está indo para lá, para outro país. E eles sabem usar o poder que eles construíram com isso. Está na hora do brasileiro pensar global. Entender assim, olha, o Brasil é um país que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, só era lembrado em época de Copa do Mundo.
Hoje, o Brasil é lembrado pelo menos 3 vezes por dia no momento das refeições. Há 20 anos atrás, se jogasse uma bomba atômica no Brasil, o mundo não ia nem notar. Hoje, se jogar uma bomba atômica, o mundo não come. Isto é poder. O que nós estamos fazendo com esse poder? Estados Unidos trabalhou o programa Alimentos pela Paz durante décadas e exerceu poder com isso. Hoje, nós exportamos mais alimentos do que eles. E aí, o que nós estamos fazendo com isso? Então, o produtor precisa pensar global, entender o papel que ele tem não só com a sua comunidade, não só dentro da sua fazenda, mas com o planeta e reivindicar esse poder através das suas associações, dos seus sindicatos, das suas federações, das entidades, dos políticos que preferem, mas porque nós precisamos, enquanto país, ter uma estratégia. E ela não virá de um presidente, ela virá de um produtor. Ela não virá de cima, ela virá de baixo. Se nós não tivermos base pensando isso, não espere que Brasília pense. Muito obrigado, Antônio da Luz, ele que é economista-chefe da Farsul, pela sua entrevista, um dos palestrantes aqui do ENCA 2024 de Campinas, São Paulo, Gustavo D'Angelo.